Fala galera do Fogão, do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e a rodada começou com bons resultados, né? Para o Botafogo que só joga no sábado à noite, vai fechar a rodada, né? Essa rodada excepcionalmente termina no sábado à noite e os times que jogam a final da Copa do Brasil no domingo, São Paulo e Flamengo, jogaram e perderam seus jogos ontem, né? E não dá nem para dizer que o Flamengo jogou com time reserva, porque o Atlético Paranaense veio também sem meio time, né? Sem Vitor Roque, sem o goleiro Bento, acho que também sem o Fernandinho. Enfim, o Atlético Paranaense despachou o Flamengo com uma goleada de 3-0 que poderia ter sido até mais elástica, né? O jogo foi lá em Cariacica, já que o Maracanã está aí tentando recuperar o seu péssimo gramado, né? Então, o que acontece diretamente com o Botafogo? Por que esse resultado foi bom? Tinha grande parte da imprensa considerando que o Flamengo ainda seria um perseguidor ao título, né? Especialmente depois da vitória do Flamengo no Newton Santos. A diferença de pontos era de 12 pontos quando começou a rodada, né? Botafogo 51, Flamengo 39, e assim permaneceu após o jogo, já que o Flamengo não conseguiu pontuar, né? Tomou aí essa goleada do Atlético Paranaense. O Furacão não tomou conhecimento do Clube da Gávea, mesmo o Furacão bastante desfalcado. Então, a diferença permaneceu nos 12 pontos. Caso o Flamengo tivesse vencido, ela diminuiria para 9 pontos, né? O Botafogo entraria em campo no sábado à noite, tentando de novo, né, ampliar essa vantagem. Na verdade, agora, se a gente vencer no sábado à noite, poderemos ampliar para 15 pontos em relação ao Flamengo, beleza? Então, começou muito bem a rodada. E lá no Beira-Rio, o Internacional, que não faz boa campanha, estava muitos jogos sem vencer, conseguiu a vitória de virada, né, contra o São Paulo. São Paulo abriu o marcador com o Carelli de pênalti e depois o Inter conseguiu essa virada. Eu não vi o jogo, mas disse que foi o Inter da Libertadores que atuou, né? Então, voltou a jogar bem o Inter. E o Flamengo parece que é a segunda vez, né, que isso acontece, pós-data FIFA, que mesmo com muitos dias aí para treinar, mas até o detalhe, né? É importante, até as redes sociais não perdoam, né? Não teve Rafael Claus ontem no jogo do Flamengo. Isso talvez explique aí muita coisa, já que o Claus não teve uma boa atuação no Newton Santos, deixou passar as cotoveladas do Bruno Henrique. Ontem o Gabriel Barbosa foi expulso num lance semelhante, né, de cotovelada. O VAR, né? O VAR ontem chamou, né? Foi atuante. E também teve um pênalti para o Atlético Paranaense. Foi o lance do terceiro gol da equipe lá do Paraná, beleza? Então, inclusive eu vou passar aqui para vocês um dado estatístico de possibilidade de título do Botafogo, né? Que saiu na Rádio Itatiaia, tá? O Departamento de Matemática da UFMG, né? Universidade Federal de Minas Gerais, comentou que 73 pontos vão dar hoje, né? Dariam hoje 91,47% de chances de título para o Botafogo, quer dizer, um percentual bastante alto, né? Mais de 90%, caso o Fogão atinja 73 pontos. Hoje temos 51, eu até comentei no vídeo de ontem que caso o Botafogo vença os 7 jogos que ainda tem em casa, chegaria a 72 pontos, né? Então, para vocês verem aí como vai ser importante o Botafogo retomar, né, essas vitórias em casa, né? São 16 jogos que faltam, né? 16 rodadas para o Botafogo, sendo 7 jogos em casa e 9 fora, tá? Desses 9 fora, tem, por exemplo, o clássico com o Fluminense no Maracanã. Então não dá também para considerar que é um jogo totalmente fora de casa, né? Então esses são os dados estatísticos da Rádio Itatiaia. O que dá para entender nesse momento, é um consenso, é que o Botafogo, mantendo uma campanha de alto nível, né, no tapetinho e pontuando fora de casa, é muito importante pontuar fora de casa, o Botafogo chegará ao tricampeonato sem dúvida alguma, né? Teremos agora 2 partidas fora de casa, são jogos
que eu considero complicados, né, difíceis, contra o Atlético Mineiro e Corinthians, né, e depois vem uma sequência de 5 jogos, foi justamente o tema do vídeo de ontem, né, 5 jogos no mês de outubro, né, que são 5 jogos ganháveis, né, são 5 jogos que o Botafogo pode ir muito bem dos 15 pontos possíveis desses 5 jogos. Eu acho que o Botafogo pode tranquilamente aí chegar muito próximo, né, dos 15 pontos, tá? Claro que mantendo o nível de atuação, né? Pessoal, Lucas Perry, né? Ontem ele folgou, o Botafogo deu folga para ele no retorno da seleção. A viagem de Lima, eu já fiz uma vez essa viagem, é um voo razoavelmente longo, né? Cansativo. Então o Perry, que estava com a seleção, ganhou ontem o dia de folga, né? Para recarregar as energias e hoje sim reaparecer depois aí desses dias todos fora no Lonier, tá? O Lucas Perry, que a princípio será titular sim do Botafogo lá na Arena MRV, tá? Ele manteve-se aí treinando com a seleção, obviamente jogará no sábado à noite, beleza? Galera, falei aqui do Nilton Santos e a gente tem falado aí desse tema, até já tinha trazido isso aqui no canal, sobre o reconhecimento facial, né, que já é utilizado lá no Allianz Parque, né, do Palmeiras. Muito rápido, uma questão de 3 segundos, o equipamento reconhece e o torcedor entra no estádio só com a cara e a coragem, literalmente, só mostrando ali o rosto, não precisa nem do celular, né? Já aconteceu comigo de ir entrar no Nilton Santos, está sem sinal, né, no celular. Já expliquei isso aqui também, para quem não viu, você ainda consegue acessar, caso aconteça isso, no Nilton Santos com o seu CPF, né? Você digita ali na catraca o seu CPF e sem problema algum você entra, tá? Mas o reconhecimento facial parece ser uma tendência e o Ministério Público vai propor ao Botafogo que seja feito no Nilton Santos, uma notícia do GE, tá? Carlos, para que serve o reconhecimento facial, além de facilitar a entrada do torcedor no estádio, né? Ser mais prático. Serve principalmente para combater os cambistas, tá? É uma prática aí antiga, né? Que me lembra o antigo Maracanã, né? Tempos aí da minha infância, adolescência, juventude, mas ainda acontece no Nilton Santos, né? Não é incomum, na chegada do Nilton Santos, você ser abordado ali, até próximo da polícia, enfim, por cambistas, né? Oferecendo ingresso. Então, isso aí vai ser sugerido. O tema esse do reconhecimento facial ainda é um pouco polêmico e vai ser discutido lá em Brasília, tá? Na Câmara dos Deputados, porque ele vai contra a Lei Geral do Esporte, que defende a biometria. A biometria, gente, é diferente do reconhecimento facial, né? A biometria, para citar o exemplo mais famoso, é o que a gente utiliza para votar. Nas urnas eletrônicas, né, tem a biometria. O reconhecimento facial, ele já envolve uma questão de segurança de dados, né, da pessoa, e a tendência daqui para frente é que praticamente tudo seja feito por reconhecimento facial. A gente já tem no celular, por exemplo, né, para acessar aplicativo de banco, acessar o próprio celular, né? Então isso aí vai ser discutido. E o outro assunto que também com certeza vai ser interessante é a questão da torcida visitante, né? O último jogo no Nilton Santos teve aquela baderna, quebra-quebra em banheiro, nas cadeiras. Então o reconhecimento facial também certamente facilitaria para reconhecer as pessoas que, inclusive, se gravaram, né? Se gravaram ali, se vangloriando, né, do quebra-quebra. Então, eu acho que, especialmente para a torcida visitante, seria importante esse reconhecimento facial, né? E para quem vai para jogos, né, fora do Rio, né, a gente vê que também quando você compra o seu ingresso como visitante, você coloca ali todos os seus dados, né, endereço, CPF e tal. Então passa a ser muito fácil de localizar caso alguém vá para o estádio, não para torcer, mas sim para, né, promover a violência. E aí também envolve briga de torcida. Qualquer situação, eu acho que é muito importante estar ali
muito claro quem são as pessoas que a gente deixa entrar na nossa casa, no caso o Nilton Santos. Ó, tem essa galera aqui. E também não impede de, na própria torcida do Botafogo, às vezes ter um elemento ali querendo provocar uma briga, alguma coisa assim, e ele ser localizado facilmente, né? Galera, falando do Nilton Santos e torcida rival, a gente sabe que o Botafogo alugou, né, o estádio, o nosso estádio, para o Vasco. O Vasco vai receber o Fluminense, né, no sábado às 4 da tarde. Inclusive o Vasco já treinou ontem, né, no nosso tapetinho, mas isso aí faz parte daquela coisa da política de boa vizinhança, não só com o Vasco, mas também do Botafogo com a CBF, né? O Textor entendeu que era uma ação, né, foi um pedido da CBF, então uma ação aí de uma boa política com a confederação. Mas a torcida do Vasco solicitou ao Botafogo que pudesse entrar de véspera, né, no estádio para montar um mosaico, né, para o clássico, né? E essa é uma informação do Lucas Pedrosa, do SBT, e o Botafogo prontamente negou. Fez muito bem de negar. Eu acho que a torcida do Vasco já começa a confundir um pouco as coisas, porque uma coisa é alugar o estádio para o jogo, a outra é eles se acharem donos do estádio, né? Quem faz mosaico no Nilton Santos, naturalmente, é a torcida do Botafogo, dona do estádio. Eu achei que o Botafogo foi muito bem nessa, em negar. Comenta aí embaixo se você concorda ou se você acha que, já que alugou, a torcida Cruz Maltina teria direito. Então, que o Vasco prepare o seu mosaico. Tudo indica que o Vasco vai poder voltar a São Januário, tá? No dia 21/9, o jogo que eles vão ter contra o Curitiba. Então, façam o mosaico nessa data, beleza? Pessoal, falando ainda de torcida alvinegra, setor visitante, como era previsto, a torcida do Botafogo esgotou muito rápido os 1.000 ingressos que foram colocados à disposição ontem, né, no site do Atlético Mineiro, com todo o valor absurdo de R$300, né? Isso precisa ser discutido urgentemente, tá? Mas a torcida, em 12 minutos, esgotou essa carga, tá? Então, existe duas situações. Uma é essa do ingresso, que não é recíproco. O Botafogo, no primeiro turno, cobrou 150, metade do valor, para a torcida do Atlético Mineiro. O que a nossa torcida vai ter lá na Arena MRV? Vai ter salgadinhos, vai ter garçons, vai ter um tapete vermelho, vai ter um pré-jogo? É necessário uma explicação. O que faz um clube cobrar o dobro do que lhe foi cobrado no primeiro turno? Já começa daí a questão. Beleza. E o pior de tudo isso é a carga de apenas 1.000 ingressos. Já falei disso aqui ontem, né? Volto a repetir, porque é muito absurdo. Se a Polícia Militar de Minas Gerais liberou o estádio para 39.000 pessoas e o Botafogo entregou, né, protocolarmente entregou um ofício à CBF requisitando os 10% de ingressos, né, a que tem direito, o porquê do Botafogo só ter recebido 2,56% da carga total do jogo? Qual é a explicação para isso, né? Então o Botafogo emitiu uma nota cobrando explicações do Atlético Mineiro, né? Era para o Botafogo ter 3.900 ingressos, 10% de 39.000. Muito fácil essa conta, né? No Nilton Santos, a torcida do Atlético teve acesso a mais de 4.000 ingressos, 4.200 e pouco, já que aquilo representava 10% do total. Então, assim, eu não estou entendendo qual o problema. O Atlético podia consultar a UFMG, né? Aproveitar o UFMG que faz dados estatísticos, caso tivesse alguma dúvida de matemática, né? O que representa 10%. O portal Itatiaia, lá de Minas Gerais, alegou, tá? Tentou explicar a situação, o porquê disso, dizendo que, por ser um estádio novo, a Arena MRV, está acontecendo uma carga progressiva. O que é a carga progressiva? No jogo de estreia, a torcida do Santos teve direito a apenas 500 ingressos. Um parênteses aí, né? O Santos faz uma péssima campanha, faz campanha de rebaixamento, então não se importou muito, já que não teria, de qualquer maneira, um grande contingente de torcedores lá em Belo Horizonte, né?
No segundo jogo, o Botafogo teve direito a 1.000. Então a tendência é que nos próximos jogos isso vá aumentando, por ser uma solicitação da Polícia Militar de Minas Gerais e do Ministério Público, tá? Então, a justificativa dada, né, pelo portal Itatiaia é a questão de segurança, tá? Mesmo a gente entendendo que torcidas de Botafogo e Atlético Mineiro, historicamente, não tem problemas, né, de violência. São torcidas ali que, se a gente não pode dizer que são amigas, também não são inimigas, tá? A CBF ainda não se pronunciou sobre o fato. A questão é que o jogo já é depois de amanhã e fica muito difícil a gente imaginar que vai mudar esse cenário, né? Apesar da nota que eu achei muito importante do Botafogo ter se pronunciado defendendo o seu torcedor, né? O Botafogo não pode ser achincalhado, né, da maneira que tem sido. O jogo lá do Atlético Paranaense era um site horroroso, em que o site tinha, enfim, hackers, né, e que pegaram os dados dos cartões da torcida botafoguense. Todo mundo que foi a esse jogo e pagou com cartão teve problema. Alguns, o cartão tinha uma proteção e aí não foi concretizada a compra, e outros que não eram assim tão seguros tiveram problema com isso. Então, olha o absurdo, tá? Atlético Paranaense, Arena da Baixada. Falei disso aqui no canal, né? O meu cartão, houve tentativa, né? Houve tentativa. Então, assim, um absurdo. Palmeiras falou de uma data, soltou um dia antes a venda. São Paulo, idem, né? E agora Atlético Mineiro, essa situação. Então, muito importante o Botafogo ter se posicionado e cobrado explicações, tá? O Botafogo, na nota, inclusive, diz que defende uma política nacional de reciprocidade, né? É aquela história. Se o Botafogo cobrou 150 no Newton Santos, por que agora foi cobrado R$300 da nossa torcida? Beleza? Então, é isso. Eu acho que é um tema muito importante, né? O Botafogo enviou o ofício a tempo, né, para os 10% da carga. E se o estádio não tem condições de suportar isso, então que o Atlético mandasse esse jogo no Independência ou no Mineirão. Não sei como é que está a situação do Mineirão também, gramado também horroroso, o gramado da Arena também está péssimo. Esse jogo, talvez o ideal fosse ser realizado no Independência, né? E só liberar a Arena MRV na hora que, né, terminou a obra, né? Porque a questão é que a informação que até o Gentili publicou isso no Fogão Net, é que o setor visitante da MRV está inacabado, tá? E por isso não conta com todos os laudos de segurança para liberar a carga máxima. Então, só no Brasil que acontece uma situação dessa e o nosso torcedor acaba sofrendo. Para vocês entenderem o que representa os R$300, o torcedor do Galo que vai a esse mesmo jogo sábado vai pagar de R$90, tá? Começa em R$90 a 430. 430 eu imagino que seja, obviamente, a melhor visão do estádio, né? Então, é um absurdo, são vários absurdos aí, e é importante que o Botafogo realmente busque soluções. É por isso que a gente vê o John Textor pensando num futebol profissional, envolve tudo isso. Não é só cota de televisão, não é só a questão de oferecer um grande gramado, como é o do Newton Santos, né? Da Arena MRV. Vamos ver o que vai acontecer no sábado, mas as fotos que a gente vê tá horroroso, né? Foi replantado agora esses dias. Então, isso tudo para o futebol brasileiro, o grande futebol brasileiro, ser vendido mundialmente, é preciso que o básico seja feito. Beleza, galera? Vai dar 19 minutos, era isso. Comentem aí embaixo aí se vocês gostaram do início da rodada, né? Foi muito interessante. Hoje a rodada prossegue, né? Tem mais alguns jogos. E amanhã tem um jogo principalmente importante para nós. Palmeiras é amplo favorito contra o Goiás, lá em São Paulo, mas não custa nada a gente dar aquela secadinha, beleza? Dá aquele like, compartilha o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, e se você não é inscrito, o que você está esperando? Junte-se à família, canal Botafogo Digital, e se você é inscrito, não esquece de acionar o sininho para ser avisado de conteúdo novo na área, beleza? Tamo junto, fogão pra cima!